Olá! No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês de que o Pituco morreu, porque no vídeo que eu falei sobre a morte dele eu tinha falado do AVC, mas daí a gente chegou a uma outra conclusão e eu vim falar sobre isso. Inclusive no vídeo que eu falo que Pituco morreu, a última vez que eu olhei tinha mais de 11 mil comentários e desses tinham 5, eu não consegui ler tudo obviamente, mas assim, minoria, né, em meio a 11 mil comentários, sei lá quantos mil comentários, tinham 5 falando que o Pituco morreu porque ele pegou doença de pombo. Então a gente vai falar nisso também. É bom que descontrai um vídeo que seria um tema mais pesado. É bom que a gente descontrai também. Titi vai ficar aqui avacalhando no vídeo, que vocês sabem que Titi não para quieto. Coloquei esse quadro aqui alegre pra gente dar uma alegrada no tema também, pra não ficar um vídeo pesado. E é isso. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Deixa o seu gostei aqui nesse vídeo pra gente. E é isso. Então, gente, vamos por partes. Para quem não assistiu o outro vídeo, recomendo que assista. Mas enfim, Pituco tava bem, era uma quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Pituco tava bem, tava tudo bem, ele tava normal. Gravamos stories, tava implicando com o Titi, tava tudo normal. Pituco tava normal. E aí, quando foi na quarta-feira, no final do dia, tipo 5 horas da tarde, 6, Pituco começou a ficar estranho, ele começou a ficar apático, muito apático. Ele não estava arrepiado, ele não estava com sinal de uma calopsita doente, ele estava muito apático, sabe? Parado, quietinho, sem querer fazer nada, enfim, eu expliquei isso no outro vídeo. E daí, bom, Pituco foi dormir, ele estava estranho, foi dormir e eu encontrei ele morto 7 horas da manhã. Eu não vou voltar em detalhes do assunto, porque eu já contei isso no outro vídeo para não ficar repetitivo. Mas enfim, Pituco... Titi vai pra lá. Mas enfim, Pituco tava bem, tava tudo bem, ficou estranho e morreu. O que que acontece? Quando ele ficou estranho, eu liguei imediatamente pro veterinário, falei, olha, Pituco não tá bem, alguma coisa tá errada, eu não sei exatamente o que que é. Quem me conhece, quem me segue aqui, quem me segue no Instagram, sabe que eu lido com bichos, com aves doentes, todo dia, o ano inteiro. Isso há muitos anos. Então, eu sei identificar os sinais de uma ave doente, os sinais de que alguma coisa não tá bem. Eu sei olhar para o bicho e falar, alguma coisa não tá bem. E aí, a gente olha o bicho, às vezes ele tá quietinho, ou está encorujado, que não era o caso do Pituco, mas o bicho tá quieto, e você fala, alguma coisa não tá bem. Mas só por isso, por esse quadro, não dá para dizer o que ele tem, porque pode ser 1000 coisas. E aí, quando eu liguei para o veterinário, eu já liguei falando, olha, ele não tem nada. O nariz, as narinas estavam limpas, estava respirando normal, o biquinho normal, quer dizer, não estava com dificuldade para respirar, os olhos estavam normais, não estava inchado, não estava com nenhum sintoma, nada no olho, a cloaca estava limpinha, ele não apresentava nada que pudesse, assim, por exemplo, ter machucado o pé, nada assim que ele pudesse ter machucado, não tinha nada. E aí, no primeiro momento, a gente desconfiou que às vezes ele... sei lá, se machucou em algum lugar, tivesse com dor, e por isso ele tava mais quietinho, por alguma coisa que ele tivesse se machucado e tivesse com dor. Eu dei um remédio para dor e não adiantou, ele continuou quieto. E como eu tô falando para vocês, gente, eu em contato com o veterinário o tempo inteiro, mas não tinha nada. Assim, se eu levasse ele, se o veterinário olhasse ele pessoalmente, o veterinário não tinha nada que o veterinário ia ver. Ah, eu tô vendo tal coisa. Não, porque eu sei fazer isso, assim. Eu sei olhar para uma ave, eu sei checar as coisas, né, na ave para ver se alguma coisa tá errada. Então, não tinha nada, assim, que o veterinário pudesse olhar e fazer. Bom, e aí, como vocês sabem, Pituco morreu em poucas horas e a veterinária, minha amiga, que não era veterinária do Pituco, ela cuida das minhas aves da rua, dos meus resgates. A veterinária, essa minha amiga, veio aqui em casa, pouco tempo depois que eu encontrei o corpo do Pituco. Ela olhou ele, né, e ele tava, assim, com a língua roxa e tal, e no primeiro momento ela falou, que foi o que eu falei no vídeo passado, que poderia ter sido um AVC. Porém, mais tarde, nós descartamos essa possibilidade. Por quê? O que que acontece? Eu encontrei o Pituco morto, ele estava caído de barriga para baixo, com a cabeça para baixo, assim, como se fosse a cabeça no chão, assim. A barriga estava para baixo, a cabeça estava virada para baixo e, segundo meu veterinário, é por isso que o sangue se acumulou aqui, porque ele estava virado, essa parte estava virada para baixo. Então, quando isso acontece, quando o bicho morre com essa parte virada para baixo, o sangue se acumula aqui, por isso estava roxo, não por um possível AVC. E o veterinário, né, que eu falo meu veterinário, que é o veterinário do Pituco a vida inteira,
ele acredita que foi a falência de algum dos órgãos vitais. Coração, pulmão, os rins, alguma coisa parou de funcionar. Tipo assim, algum órgão dele não estava bem, né? Por algum motivo que a gente também não sabe, ele parou de funcionar. Eu não quis fazer necrópsia. Eu não quis mandar fazer necrópsia, porque eu acho desnecessário, né? Morreu, gente. O que eu ia fazer? Até o veterinário recomendou que eu não fizesse, justamente para não acontecer de tipo, encontrou um problema, sei lá, no coração, encontrou um problema nos rins, encontrou alguma coisa, e aí fala, foi tal coisa. E aí eu ficar pensando, nossa, foi tal coisa, por que eu não descobri isso antes, por que não fez tal coisa, entendeu? Pra eu não ficar pensando o que poderia ter sido feito, já que naquele momento nada poderia ter sido feito. Desses, sei lá quantos mil comentários, eu vou olhar aqui, depois coloco na tela pra vocês, mas desses comentários, a maioria, assim, 99,999% foi de gente, né, bacana, maravilhosa. Mas aí teve gente, os desagradáveis. Teve gente que falou, mas por que você não levou ele logo pro veterinário? Sendo que a pessoa nem prestou atenção no vídeo, né? Que eu falei que assim que o Pituco ficou esquisito, eu liguei pro veterinário, fiquei em contato com o veterinário o tempo inteiro. Não tinha, gente. Se o veterinário visse ele pessoalmente na hora ali, não tinha o que pudesse ser feito. O Pituco não tinha sintoma de nada. Porque a gente só medica, não existe um remédio que você dá aleatório. Então, assim, vamos supor, você tá com febre, você, ser humano, tá com febre. Não existe, você pode até tomar um remédio para baixar a sua febre, mas se você não resolver a causa, o que tá causando aquela febre? É a sua garganta que tá com uma infecção? O que é? Você tá com infecção na bexiga? Você tá com alguma coisa que tá causando aquela febre? É uma gripe? O que é que tá causando aquela febre? Então tem que resolver a causa. Mesma coisa na calopsita. O bicho tá arrepiado? Não adianta você dar um remédio aleatório, porque pode ser mil coisas. No caso do Pituco, ele não tinha sintoma de nada, então não era respiratório, não era nada, não era doença, não era nada que nenhum veterinário, que nenhuma clínica, que nada pudesse resolver, não tinha o que ser tratado. E hoje já se sabe que não era doença. E aí já entra na história da doença de pombo, mas já se sabe que não é doença, gente. Não tem nenhuma doença que mata se um bicho tá bom, aí o bicho fica ruim, pá, morre. Não tem doença que faz isso. As doenças, elas começam a manifestar um sintoma, aí você busca atendimento veterinário ou não, e aí aquilo vai melhorar ou piorar. E aí o bicho vai viver ou morrer. Mas não tem uma doença que a doença vem assim, pá, o bicho morre. Não existe isso. Então, o que tá totalmente descartado pelo veterinário do Pituco, né, pela ciência, é que não foi doença, não era nada que Pituco não tinha nenhuma doença nele, não foi nada parasitológico, não sei, de parasita, não sei como é que fala, não foi nada de parasita, não foi doença, Pituco não estava doente, Pituco estava saudável. Algum órgão nele, que por algum motivo, ou até pela idade, o órgão resolveu parar de funcionar. Não tem como a gente saber qual órgão foi, porque eu não fiz a necrópsia, mas, segundo o veterinário, foi isso. Foi a falência de algum dos órgãos e mais. Na quarta-feira, no dia 12 de fevereiro, quando o Pituco ficou ruim, que eu comecei a falar pro veterinário, o Pituco tá estranho, ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. O veterinário me falou que ele já sabia que o Pituco, ele tava procurando ali um lugar para morrer. E que, obviamente, ele não ia me falar isso, né, porque até poderia não ser, enfim. No dia seguinte, era umas 7 horas da manhã, que foi a hora que eu acordei, e já tinha mensagem do veterinário perguntando como o Pituco estava, como o Pituco está hoje. E aí ele já tinha morrido, o veterinário já estava deduzindo que isso fosse acontecer. Enfim, gente, não tinha o que pudesse ser feito, né, já falei isso aqui 1000 vezes no vídeo, mas não tinha o que pudesse ser feito, mesmo que eu levasse pessoalmente, não tinha exame, não tinha o que pudesse resolver aquilo. Isso, de uma certa forma, me consola, porque eu acho que quando a gente pode fazer alguma coisa e não tem tempo, ou não faz, enfim, a gente fica muito com aquilo, né, e se, eu não tenho nenhum e se pra pensar. Então, gente, não foi doença que ele pegou de nenhum pombo, até porque quem me acompanha aqui, quem me acompanha no Instagram, sabe de todos os cuidados que eu sempre falei pra vocês, gente. Eu trago um bicho doente pra minha casa. Primeiro, se o bicho tá doente com uma doença que a gente não sabe o que é, eu nem trago pra minha casa. Segundo, todos os bichos doentes que eu já trouxe pra dentro da minha casa, com doenças facilmente tratáveis, tipo tricomonas, pombo com tricomonas, gente, toda hora, né? Ano passado foram 30 pombos que eu cuidei, enfim, são doenças que é fácil da gente resolver. Eu não trago pra dentro da minha casa uma ave que tem um troço que a gente não sabe o que é, que pode dar ruim.
E o mais importante, essas aves doentes, elas ficam separadas. Eu não junto com as minhas. Quando vocês veem que o bicho tá junto um com o outro, é porque já tem às vezes meses que ele tá aqui em casa, já tá bom. Que nem o Pisco, ele chegou aqui, o Pisco não tava doente, o Pisco tava quebrado, com a asa quebrada, com a perna quebrada. Então ele veio aqui pra casa sem doença, assim. Ele veio muito bem e ficou uns 3 ou 4 meses separados depois que eu juntei ele com o Pituco, com o Titi. Outra coisa que eu vou falar nesse vídeo, não sei quem vai chegar pra ver até aqui, é que as pessoas têm me cobrado. Ai, você não vai arrumar outra calopsita? Ai, mas você não vai arrumar outra calopsita? Que dia que você vai comprar outra calopsita? Me cobrado não, né? Algumas têm sido até chatas mesmo com isso. Eu já falei, eu não tô procurando calopsita, ainda mais em meio a tudo isso que a gente tá vivendo. Agora não é o momento de eu caçar calopsita pra comprar. Então, assim, deixa eu ver o que vai acontecer. Eu não sei nem se eu vou sobreviver, gente. Não sei, eu não sei o que vai ser a minha vida, a nossa vida, não sei o que vai ser o mundo. Então, agora eu não vou comprar calopsita. Se você acha que por causa disso eu parei de saber tudo que eu sei sobre calopsita e não quer seguir mais, azar. Mas agora eu não vou comprar calopsita. O canal vai continuar com assuntos de calopsita, porque eu não deixei de saber tudo que eu sei, porque o Pituco morreu. Tenho gravado vídeo, tenho feito vídeo pra vocês toda semana, tenho procurado assuntos. Tô gravando com calopsitas de outras pessoas, tô trazendo gente pra falar sobre assuntos que eu não sabia falar, até porque aqui no canal já tem vídeo sobre todos os assuntos, então assim, é difícil, gente, trazer um assunto que ainda não tem aqui. A gente é pioneira aqui no YouTube com esse assunto. 10 anos atrás eu já tava falando sobre calopsita aqui no YouTube, quando muita gente não sabia nem o que era uma calopsita. Então assim, eu desbravei esse YouTube, gente. Isso aqui, quando eu cheguei, isso era só mato. Então por isso que eu tenho a credibilidade que eu tenho junto de vocês, por isso que muita gente confia em mim, por isso que muitas marcas confiam em mim, porque eu construí isso aqui, eu construí essa credibilidade, eu construí todo o conhecimento que eu tive. Não foi da noite pro dia, né? As coisas vieram acontecendo. Enfim, gente, o canal não vai acabar por causa da ausência do Pituco. Se no futuro eu for uma outra calopsita, eu acho, gente, que é aquilo que eu falei em outro vídeo, eu acho que uma hora vai acontecer sem eu procurar, sabe? Eu acredito muito nisso, assim, o próprio Pituco aconteceu, assim, eu não tava procurando bicho pra comprar. Ah não, Titi, ainda bem que já tô terminando o vídeo. Então, continuem aqui, continuem acompanhando. Se futuramente eu comprar uma calopsita, eu vou mostrar aqui pra vocês também. Agora, no meio do caos, não tem calopsita nova, mas tem assunto ainda de calopsita. Tem assunto de calopsita no Instagram, várias coisas que às vezes eu falo, exemplos de coisas que eu dou, às vezes usando pombos ou outras aves, para ilustrar. São coisas que servem para todas as aves, é o que eu sempre falo aqui. O que eu falo para uma ave, muitas vezes serve para todas, igual isso que eu tava falando. Ah, o Pituco tava apático, tal. Isso tudo, gente, é para todas as aves. O funcionamento das aves, no geral, é bem parecido. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, apesar desse tema, né, um pouco inconveniente, mas espero que tenham gostado desse vídeo. Quem tá aí, mas doença. Transmite, gente, aqui é só o meu espírito, que eu venho aqui em espírito fazer vídeo de calopsita, porque eu morri de doença de pombo. Eu recomendo que vocês assistam o jornal, inclusive, para ver quem que tá transmitindo mais doença aí no mundo. Mas é isso, gente, obrigada por assistir. Toda semana eu tô tentando trazer vídeo novo aqui para vocês. Tenho me esforçado para trazer conteúdo aqui para vocês. Então é isso. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.